Ê, ao vivo! Agora vamos fazer vamos esperar, né? Os seguidores serem avisados. Finalmente consegui um horário para minha live, um dia para minha live e um tema que eu queria falar para vocês. Deixa o pessoal entrar. Bom, deixa eu explicando para vocês. Eu demorei para fazer minha live por alguns motivos. Primeiro porque eu não queria falar de um tema. Oi, Cris. Não queria falar de um tema que todo mundo já tá cansado de ouvir. Emagrecimento, jejum, low carb, essas coisas o pessoal já tá cansado de ouvir. Eu queria falar sobre alguma coisa que fosse útil, prática e que todo mundo conseguisse aplicar de verdade na vida, no dia a dia e no cotidiano. Aí, por que eu resolvi falar sobre detox pós-festas? Porque acabamos de passar por festas, né? Natal, Ano Novo. E, gente, eu sei que mesmo as pessoas que têm hábitos saudáveis, que tentam se controlar, não adianta. Nessas épocas a gente sempre tenta, a gente acaba caindo em tentação, então a gente acaba abusando um pouquinho mais na alimentação, tanto em quem bebe na bebida alcoólica ou comidas que não fazem parte da nossa rotina, com mais açúcar, com mais gordura, mais fritura. E assim, e por ser férias, não é uma vez ou outra, acaba sendo uma semana, 10 dias, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, hoje isso, hoje aquilo. E aí, como o pessoal já tá mais ou menos retornando pra rotina, né, já quase entrando já no eixo, começa a sentir quem exagera muito em bebida alcoólica, em açúcar, em doce, já começa a sentir aí os prejuízos desses excessos e do consumo desses alimentos. Então, o que eu tenho pra falar de detox que é o mais importante vocês saberem? Primeiro que assim, quando a gente fala em detox, a gente tá falando em fazer o nosso fígado, que é o principal órgão que trabalha na detoxificação de toxinas. A gente precisa, é como se fosse o motor do carro. A gente precisa deixar ele funcionando da melhor forma possível, rendendo da melhor forma possível, na sua potência máxima. E para isso, a gente precisa dar um descanso. Porque quando a gente consome muito desses alimentos que eu falei pra vocês, que o pessoal come muito agora nas férias, o álcool, o açúcar, a gordura, a fritura, o fígado trabalha demais, e o intestino também, mas principalmente o fígado trabalha demais para metabolizar esse tipo de alimento, esse tipo de substância que o corpo entra em contato com tanta frequência e com tanta quantidade. E sobrecarregando demais esses órgãos, acaba gerando esses sintomas que eu falei até pra vocês hoje nos stories aí. Então a gente acaba comprometendo a energia do corpo, principalmente. Então aquelas pessoas acabam ficando mais cansadas, sem energia, mais lentas. Acaba comprometendo a qualidade do sono, porque a pessoa fica mais irritada, fica de mau humor, porque o corpo inteiro fica sobrecarregado em função de eliminar todas essas toxinas, que são substâncias inflamatórias. Em alguma das lives anteriores eu já expliquei pra vocês o que são alimentos inflamatórios. Açúcar, gordura, sal em excesso, em álcool, são alimentos que trabalham contra o nosso equilíbrio, ou trabalham contra o nosso organismo. Então, eles são prejudiciais. Nessa época, então, que as pessoas consomem com mais frequência, prejudica ainda mais. Então, como eu estava falando para vocês, é muito importante a gente focar em alguns alimentos que são super importantes e que vão ajudar o nosso fígado, o nosso intestino e o nosso rim a eliminarem essas toxinas que ficam todas acumuladas ao longo do tempo, só que de uma forma prática. Eu quis vir aqui falar pra vocês, porque a gente vê muito em rede social, e vocês também devem ver, às vezes muitas receitas ou muitas dicas que ou são ruins, ou não são impraticáveis, ou com alimentos que as pessoas não têm fácil acesso. E vocês vão me perguntando aí conforme eu for falando, tá? Eu quero falar pra vocês que assim, primeiramente, eu coloquei dieta detox, mas assim, eu quero que vocês façam isso não só agora pós-festas ou pós-férias, mas eu acho muito interessante vocês fazerem esse tipo de alimentação, com esses alimentos que eu vou falar pra vocês, depois de um final de semana que vocês exageraram um pouco mais, ou quando vocês foram viajar e às vezes saíram fora da rotina da alimentação,
do treino, estão se sentindo mais inchadas, com todos esses sintomas que eu falei pra vocês, com distensão abdominal, o intestino funciona mal, dor de cabeça, irritação, problema de sono, tudo isso são sintomas que o corpo dá, que o nosso fígado precisa de um descanso. E nesse descanso a gente aproveita para estar colocando esse monte de nutrientes que eu vou falar para vocês, que vão ajudar ele a eliminar essas impurezas, eliminar essas toxinas de uma forma mais prática e fácil. Eu já sei que vão me perguntar, então eu já vou adiantando algumas informações que são legais. Quanto tempo que eu posso fazer essa dieta detox? Eu vou falar para vocês os alimentos que são interessantes para fazer esse trabalho de detoxificação. O legal e o interessante é vocês tentarem colocar esses alimentos de alguma forma, e algum desses alimentos, que eu vou citar para vocês pelo menos uns 10 aqui que eu elenquei, que eu acho os mais importantes, todos os dias, de uma forma ou outra. Ou na forma de suco, ou na forma de salada, na forma de sopa, in natura, nas refeições mais variadas, ou em alguma preparação. E o legal é a gente, porque assim, mesmo que a gente não, no dia a dia, quando todo mundo voltar à rotina, ninguém mais faça tanta extravagância assim na alimentação, a gente também intoxica nosso fígado e nosso organismo através de agrotóxicos, através de poluição, através de conservantes químicos, através de corantes, através dos xenobióticos, que são os agrotóxicos colocados nos alimentos. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre precisa estar fazendo uma detoxificação, ou seja, uma limpeza do fígado, do intestino e do rim, que são nossos principais órgãos metabolizadores dos nutrientes, pra gente estar funcionando da melhor forma possível. Lembra sempre que eu falei pra vocês dessa analogia, como se o fígado fosse o motor do carro. Então a gente não sempre, quando a gente vai ver o carro, a gente não fala assim, vamos ver se o óleo tá ok, se a água tá ok, Então, da mesma forma, a gente tem que fazer com o fígado, sempre tem que estar deixando ele com o seu melhor funcionamento, ele e a parte intestinal também, porque o intestino também é um super órgão importante no processo de detox. Então, gente, eu vou falar pra vocês os alimentos que eu acho mais interessantes pra vocês estarem inserindo no dia a dia de vocês, pra gente fazer a detox. Vamos falar assim, primeiro, pra mim é o número 1, indiscutível e inegociável, água. Quando eu falo água, eu tô falando água. Não é água gaseificada, água flavorizada aí às vezes com corante, com química. Eu falo água natural. Pode colocar hortelã, que também é anti-inflamatória. Eu tô vendo o pessoal fazendo as perguntas, e eu vou respondendo depois. Vou respondendo, depois eu passo todas e vou respondendo, tá bom? Senão eu vou atrapalhar aqui o que eu tinha programado pra falar. Então, água, gente, é um dos principais alimentos, não, mas um nutriente. A água é fundamental pra gente fazer detoxificação. Água de coco? Água de coco também, mas quando eu falo água, é água pura. Por quê? Porque a água, ela é quem transporta os nutrientes na nossa corrente sanguínea. A água é alcalinizante. E quando a gente está fazendo, quando a gente vem de uma alimentação assim muito inflamatória, muito rica em açúcar, em gorduras, em álcools, essa alimentação mais desregrada, a gente acaba acidificando bastante o sangue, nosso pH sanguíneo. E a água vem justamente para alcalinizar, o que é super importante. E nisso, a gente acaba eliminando as toxinas, as impurezas através da urina, até porque nesse verão a gente desidrata também muito fácil. Então é muito importante repor com água. Eu vou colocar uma média, assim, pelo menos de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Gente, é fundamental. Senão, nosso fígado acaba tendo muito mais trabalho para desintoxicar quando a gente não tem água, que é o principal carregador de toxinas e de impurezas. E aí, um controle para vocês verem se vocês estão bem hidratados ou não, é observar a cor da urina. Quanto mais a nossa urina... Oi, Solange, tudo bem? Quanto mais a nossa urina estiver escura, mais água a gente precisa tomar. Quanto mais a nossa urina estiver clara, é que a gente está bem hidratada, então está bem diluída, tá? Vamos lá, outro alimento que é muito importante, super anti-inflamatório, fortalece o sistema imune e trabalha na detoxificação, é o alho. Gente, é lógico que eu vou falar pra vocês uma coisa que nem todo mundo vai gostar. O mais legal do alho é a gente comer ele cru.
Nem todo mundo consegue. O alho é rico em alicina, é um fitoquímico muito interessante, super antioxidante, anti-inflamatório. Então vocês podem colocar desde nos temperos das principais preparações, como vocês podem fazer uma maceração, deixar ele um pouquinho só cozido, deixar ele um pouco mais cru, e fazer uma maceração e usar em tempero de salada, que ele fica mais cru. Tem gente que antigamente até fazia o chá de alho. Ele é super importante para fazer detoxificação. Anotem aí, número 2. Vou falar 2 ao mesmo tempo, mas tem 2 chás que são especificamente muito legais para detoxificação de fígado e para a gente conseguir eliminar tudo isso que a gente vem acumulando aí nessas férias e nessas festas, que é o chá verde e o chá de silimarina. Chá verde, a maioria das pessoas já conhece e já consomem. Tem algumas contraindicações. Quem tem hipertensão e quem tem problema gástrico. Quem tem gastrite, quem tem úlcera, a gente não recomenda o chá verde, tá? Eu sei, Arlene, você tá falando, se comer o alho cru, ninguém aguentar, ninguém vai ficar perto da pessoa. Eu sei disso. Por isso que eu te falei, que eu sei que nem todo mundo vai consumir como deveria, mas os fitoquímicos, as propriedades do alho, elas são muito mais, estão muito mais acentuadas nele cru. Porque quando a gente cozinha, a gente perde um pouco da propriedade. Então por isso que eu falei, cozinha só um pouquinho para conseguir comer, mas o mais importante é ele cru tem muito mais propriedade nutricional. Tava falando pra vocês do chá. Gente, chá verde, vocês podem tomar da mais diversas formas. E quando eu falo chá verde, por favor, não me venham com aquelas, não vou falar o nome que eu não vou fazer propaganda, aquelas bebidas que falam que tem chá verde na composição. Não, chá verde eu falo de folha mesmo, que a gente pega, deixa em infusão, 3 minutinhos na água fervendo, desliga, deixa 10 minutinhos descansando e depois vai tomando ao longo do dia. Pode tomar gelado, pode misturar com limão, pode misturar com hortelã, com canela, com gengibre, tá? E o outro chá é o chá de silimarina. Quem é meu paciente sabe, eu dou a silimarina sempre encapsulada, a gente coloca uma concentração melhor na forma de suplementação para quem tem problema hepático. Ajuda super, super, super na detox do fígado. Mas vocês podem encontrar também a silimarina na forma de gel pra gente estar fazendo o chazinho também. Outro alimento, como eu falei da água, que eu vou falar pra vocês. Nossa, gente, tá um calor aqui que nem o ar tá dando. O limão. Limão, muita gente acha que ele é acidificante, mas ele é alcalinizante. Então, gente, esse negócio aí que o pessoal fica, às vezes, fazendo piada aí em rede social, água com limão e gratidão, o pessoal faz piada, mas o limão é super detoxificante também. Porque ele, ao contrário do que as pessoas pensam, que ele acidifica, ou que ele dá mais dor de estômago ainda, não, ele alcaliniza, então ele ajuda bastante na parte da detoxificação hepática. Ajuda a eliminar a toxina, ajuda a eliminar as impurezas. Vocês podem estar colocando ele ou na água com limão para tomar em jejum. Porque por que a gente fala muito do jejum, né? Não sei se vocês veem por aí o pessoal tomando em jejum aqueles shots, né? Que coloca limão, açafrão, própolis, sei lá o quê. Porque depois de um período que a gente está em jejum, logo os primeiros alimentos que a gente vai consumir é que o corpo mais absorve. São os primeiros alimentos que ele vai entrar em contato e que vão fazer diferença para ele o dia inteiro para ele funcionar bem. Então, se você dá combustível bom logo que ele começa a funcionar, melhor ainda vai ser seu dia, o funcionamento, o equilíbrio e tudo mais. Mas vocês podem tomar isso ao longo do dia inteiro. Pode pôr limão na salada como tempero, pode tomar água com limão, pode pôr limão nas preparações, pode usar como vocês quiserem. Outro alimento, quer ver que eu fiz aqui uma colinha pra mim não esquecer. Nem preciso falar que assim, frutas, verduras, legumes, os grãos, os cereais, todos são super bem-vindos. Quanto mais antioxidantes, quanto mais fibras a gente tiver, melhor é a eliminação de impureza, melhor a eliminação de toxina, mais forte fica o nosso poder antioxidante do próprio organismo de estar combatendo todos esse processo inflamatório que veio dessa má alimentação. Mas o que eu tô falando pra vocês aqui, eu elenquei os 10 específicos que trabalham na parte hepática e na parte de rim, tá? E parte intestinal, que é onde acontece o processo de detoxificação. E aí, falando dos vegetais, é claro que todos são importantes, mas quando a gente fala de fígado, a gente tem que focar mais nos verdes escuros, que são as crucíferas. E quais entram aí? O limão pode ser em jejum com água gelada? Pode ser sim. Pode. Entra aí brócolis,
couve-flor, repolho, o verde, o repolho roxo, a selga, a couve, espinafre, escarola. Então, todos esses vegetais verdes escuros, eles são muito... Por que eles trabalham mais a parte detox hepática? Porque, além de eles serem ricos em ferro e magnésio, eles possuem mais clorofila. E a clorofila é um super detoxificante. Então, ajuda a fazer uma limpeza muito importante do fígado. E só para mim dar um adendo aqui no meio da explicação para vocês não precisam gravar esses nomes. Mas quando a gente fala em detox, e eu tô repetindo para vocês várias vezes assim, de fazer limpeza de toxinas, de impurezas. Para isso acontecer, a gente precisa ativar no nosso organismo algumas enzimas. Traduzindo para vocês entenderem, a gente tem vários caminhos metabólicos, né? Caminho para o pulmão, para o coração, para o cérebro, para os músculos, tal. Como que esses alimentos têm esse poder de atuar especificamente sobre o fígado? Porque eles acabam ativando 3 enzimas que são enzimas muito importantes, que são as principais que fazem o processo de detoxificação hepática, que é a catalase, superóxido desmutase e a glutationa. Essas 3 enzimas são as que trabalham, elas que fazem a verdadeira detox do nosso fígado. Então, esses alimentos todos que eu tô falando pra vocês são alimentos que têm nutrientes, vitaminas e minerais que ativam essas enzimas e que vão trabalhar na parte hepática, tá? Por isso que são especificamente esses. Não que os outros não ajudem, ajudam bastante, porque tem fibras, também são ricos em antioxidantes, em fitoquímicos, em vitaminas e minerais, mas esses que eu tô falando, eles especificamente ativam essas 3 enzimas que vão fazer o melhor funcionamento do fígado de novo, né? Voltar a restabelecer a função dele. Falando dos vegetais verdes escuros, esses todos que eu falei pra vocês. Então vocês podem estar usando eles em suco, em salada, em preparações tipo um omelete, uma torta. Vocês podem estar colocando eles no meio do lanche da tarde, no lanche da manhã, na forma de sopa, na forma de salada mesmo crua. Usem e abusem. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, se vocês puderem colocar todos os dias na alimentação de vocês, não é difícil. Você colocar o alho, água, limão, um vegetal verde escuro, se vocês forem ver, a gente consegue facilmente fazer isso todos os dias. Então é super importante, principalmente os verdes escuros, tá? Eu sei que não é época, mas eu não posso deixar de falar dela. A alcachofra faz uma limpeza de fígado muito legal. Que mais que eu não posso esquecer de falar? Outro alimento que é muito legal para fazer detox hepática, para ativar essas enzimas, é o gengibre. Ele é rico em gingerol. Então o gengibre vocês podem ralar ele cru na salada, em alguma sobremesa, bater ele cru no suco, ou fazer alguma preparação, uma sopa que vai um pouquinho de gengibre, como que eu posso falar? Gelatina com um pedacinho de gengibre, ou pode ralar ele na salada, que fica super refrescante. Ele faz um trabalho de detoxificação bem legal também. Outro alimento que eu tenho que falar pra vocês, o abacate. De todas as frutas, eu falei do limão. O limão tem esse poder de detoxificar. A maçã também. A maçã já esqueci de falar. A maçã, ela tem um poder adstringente, principalmente na parte dos sais biliares. Ela ajuda a fazer uma limpeza, principalmente na parte de lipídios, de gorduras que a gente vem consumindo bastante nesse período aí. E a maçã tem esse poder adstringente de fazer essa limpeza, e ela tem a fibra, tem a quercetina, tem os antioxidantes, tem a pectina, né, também na maçã, que ajuda a fazer toda essa eliminação de toxinas, essa eliminação de impurezas. Também é super legal. Eu faço suco com a casca do abacaxi e gengibre, fica super refrescante. Muito legal, e é assim, não adoça, né? Nem preciso falar pra vocês que assim, eu vou falar depois do que tem que ser evitado pra gente conseguir ativar essa detox de fato, né? Tem alguns alimentos que não podem tá nesse dia a dia aí pra quem quer fazer essa detox de verdade, tá? Outra fruta que eu ia falar pra vocês, que eu acabei lembrando da maçã. O abacate é uma fruta muito das frutas, além da maçã, é uma das frutas que eu elencaria assim como uma das mais importantes para fazer detoxificação. Por quê? Porque o abacate, ele é rico em ele consegue ativar a glutationa, tem uma carga muito grande de glutationa, que é um super mega antioxidante que trabalha na parte hepática, principalmente também.
É lógico que tudo que eu tô falando pra vocês, todos esses alimentos, eles são específicos, né, se enquadram nesse protocolo detox, mas quem tem alguma outra patologia, algum outro processo inflamatório, uma doença autoimune ou qualquer outro distúrbio metabólico, todos esses alimentos são super interessantes, né? Como eu falei pra vocês, não é só quem quer fazer detox que vale a pena. A gente tem que consumir isso todo dia, porque todo dia a gente tá exposto a um bando de tranqueiras, né? Então, voltando, o abacate, ele é muito legal. Aí nem preciso falar pra vocês. Tem um monte de dicas aí que a gente vê pra tá consumindo ele na ceia, puro, na vitamina, na salada, guacamole. É importante, além de dar uma super saciedade, né, da gente controlar um pouquinho mais aí a compulsão alimentar, de controlar um pouquinho mais a fome, tem baixo índice glicêmico. Então, abacate é uma fruta super interessante pelo seu teor de glutationa. Um outro alimento que é muito interessante também, exceto para aqueles que têm intolerância ou alergia, é a gema de ovo. Porque a gema do ovo, ela tem um nutriente que se chama colina. A colina, ela é um nutriente que atua muito especificamente na parte hepática, principalmente para ativar essas enzimas, essas fases de detoxificação do fígado. Então, muita gente que eu vejo por aí desperdiçando, que eu falo que é um alimento que vale ouro. Come só clara e joga um monte de gema fora. A gema, fora sim, riquíssima em carotenoides, em complexo de vitamina B12. A colina, principalmente pra gente fazer detox, é muito legal. Então não desperdicem ela, tá? Ó, vou repassar pra quem... A moça do suco já falou. Eu vou repassar aqui... Maçã verde ou vermelha. As duas são muito legais. Quando eu tô falando de detox, especificamente da maçã, eu tô falando do poder adstringente dela. E as duas têm o poder adstringente. Então as duas estão valendo super a pena. Pode colocar. As duas não tem diferença. É só a vermelha, pela cor dela, ela tem mais fitoquímicos, mais flavonoides, quercetina e tudo mais pela coloração. Banana prende o intestino? Olha, constipação intestinal, a gente tem até uma live salva que aí é bem específica. Mas dentro de uma alimentação rica em fibras, se você só comer a banana, não vai ser só a banana que vai constipar. Tem que prestar atenção em outros alimentos que tendem a constipar a parte intestinal. Açúcar refinado, o glúten, álcool, gordura. Só a banana não tem essa capacidade. Podemos consumir ovos todos os dias? Então, Kátia, é que eu acabei de falar. Quem não tem esse problema da intolerância ou da alergia, não tem problema nenhum. Até 2 ovos por dia, os estudos já comprovam que não tem alteração nenhuma de colesterol, de doença cardiovascular, nada disso. Muito pelo contrário. Gente, o ovo é um alimento riquíssimo em nutrientes, e vitaminas e minerais super importantes, desde que, repito pra vocês, a pessoa não tenha nenhuma intolerância, nenhuma alergia. E para isso, para identificar esse tipo de intolerância ou alergia, a gente já tem vários testes disponíveis hoje em clínicas, em consultórios, para estar avaliando isso. Tem alguma pergunta que ficou lá para cima? Sabemos que os alimentos orgânicos são as melhores escolhas, mas tenho muita dificuldade em encontrar aqui na minha região. Então, ó, eu vou responder aqui, mas aí eu vou voltar para uma outra parte que eu quero falar. Eu sei que os alimentos orgânicos são caros. Como você chama? Ana Paula. Ana Paula, eu sei que os alimentos orgânicos são mais caros. Mas assim, o que eu falo muito para meus pacientes? Vejam na casa de vocês o que vocês mais consomem. Se vocês consomem muita banana, ou muito ovo, ou sei lá, muita maçã, muita laranja, muita cenoura, e peguem esses alimentos que vocês mais consomem e tentem comprar na versão orgânica. Porque eu sei que fazer uma compra toda orgânica acaba tendo um custo muito alto mesmo, né? Mas olha, vou falar pra vocês que ainda o orgânico vale muito a pena e tomara, Deus queira, que seja acessível para todo mundo, porque todos os estudos, tanto aqui nacionais e em níveis internacionais também, demonstram o prejuízo que traz para a saúde esse bando de xenobióticos, de agrotóxicos que são colocados nas nossas verduras e nossos legumes todos os dias. Tem uma pergunta que eu tinha visto aqui que eu falei que eu ia responder. Deixa eu só voltar aqui.
O limão pode ser em jejum, eu falei. Se comer alho cru também, já falei. Tinha alguma perguntinha aqui, peraí. Aqui. Eu fiz agora um detox com 3 fatias de abacaxi, papaya, couve e meia xícara de água. É um bom detox, doutora? Excelente, muito legal. Gente, esses alimentos que eu falei pra vocês, que eu vou recapitular agora, vocês podem estar consumindo todo dia, como eu falei pra vocês, das mais variadas formas. Aí vai da criatividade de vocês, vai do que vocês forem vendo na rede social, ó, tá vendo? Ela colocou aí, ó, abacaxi riquíssimo em bromelina, que ajuda bastante na digestão. Quando a gente vem com uma alimentação assim muito desregrada, cheia de açúcar, de álcool, de gordura, de fritura, até a gente regular toda a parte gástrica, a parte intestinal, de trânsito intestinal, desinchar, ainda vai aí algumas semanas. Então colocar esses alimentos é super válido. Ela colocou aí abacaxi, papaya, couve, pode colocar todo dia. Aí a forma que vocês vão estar consumindo, pode usar a criatividade de vocês, desde que eu vou falar agora, quer ver? Vou falar agora uma coisa, que até agora eu falei pra vocês. Então, eu não digo pelo custo, mas pela dificuldade de encontrar aqui produtores aqui em Cotia. Pércio, presta atenção no que eu tô falando. Principalmente homem, que bebe pra caramba. Faz uma live algum dia sobre o percentual de gordura na mulher. Ai, que você quer que eu... Como que eu vou falar isso? Qual é o ideal? Por quanto tempo, doutora? Vou responder também. Eu falei no comecinho da minha live, mas eu vou falar de novo. Vou só repassar aqui pra quem entrou agora. Nossa, tô suando, gente. Os alimentos que eu falei até agora que são fundamentais pra quem quer fazer uma detox agora pós-festas, pós-férias. Primeiro que eu falei, água. Depois, falei de chá verde e chá de silimarina. São os mais específicos pra gente fazer detox hepática. Falei de 3 frutas muito específicas que trabalham na detox hepática. Limão, maçã, abacate. Depois, eu falei dos vegetais verdes escuros, que são as crucíferas. Então, o que entra aí? Brócolis, repolho, couve-flor, escarola, espinafre, couve de bruxelas. Ah, como que eu vou comer? Quanto? Gente, tem que ter frequência. Não é que assim, vou fazer uma semana, vou comer um dia, já tô fazendo detox. A gente precisa de frequência, é o todo dia. E não adianta fazer uma dieta detox assim, vou fazer de segunda a sexta, aí volta pro final de semana, avacalha tudo de novo. Aí não tem sentido, né? Tem que fazer pelo menos, já que me perguntaram aí de tempo, eu vou colocar assim, sempre depende muito da necessidade de cada um, do quanto foi o exagero, de como que funciona, como que cada um responde. Mas eu vou colocar uma média aí de pelo menos umas 2 semanas com continuidade, com frequência, né? E aí depois a gente sempre vai individualizando o processo. Aí eu não consigo especificar aqui o tempo para cada um. Voltando, que eu falei para vocês, água, chá verde, chá de silimarina, maçã, limão, abacate, os vegetais verdes escuros. Falei do gengibre, falei da colina, que tá na gema de ovo. Que mais que eu não posso... Falei do alho. Que mais que falta eu falar? Falei da água. Pronto. Então, esses são os mais específicos pra gente fazer a detox. Agora, eu vou falar de uma coisa muito importante. O que não pode entrar, né, nesse meio da dieta detox? Não gosto de falar de dieta detox, eu falo assim, desse período de detox que quem quer fazer aí, pós-férias, pós-festas. Então, assim, o que a gente tem que evitar? Tomar uma vez por dia é o suficiente? Bárbara, é que eu tava falando, todos esses alimentos que eu falei pra vocês, eles são fáceis de serem incluídos na nossa alimentação. Seja na forma de sopa, na forma de suco, são alimentos comuns, né? Sempre uma verdura, ou almoço ou janta as pessoas comem, o limão, a maçã, o gengibre, o alho, a água, dá pra gente colocar todos os dias. E mesmo que vou repetir aqui de novo, mesmo fora esse período de férias, de festas, detoxificação, fazer limpeza de fígado, a gente precisa fazer sempre, né? Porque não só agora pela alimentação, mas a gente sempre, todos os dias, principalmente quem mora falando do suco detox, uma vez por dia é ok, uma vez por dia é uma quantidade ok. Mesmo quem mora em cidade grande, tá exposto aí à poluição, à radiação, a conservante, a agrotóxico, a química, a corante. Então sempre precisa estar fazendo uma limpeza hepática. Então vamos lá, agora eu falei pra vocês o que tem que ser incluído nessa alimentação detox.
Agora, o que a gente tem que evitar? Evitar, eu tô falando pra ser boazinha, porque eu queria mesmo falar assim, que é proibido na dieta detox. Não precisa nem falar álcool, né? Porque vamos deixar o álcool para as comemorações, já passou. Então, álcool não tem que entrar. Açúcar, quando eu falo açúcar, tem açúcar refinado em geral, carboidrato simples. Então, tem açúcar no pão, tem açúcar no macarrão, branco, fora os doces, em geral, tá? Gordura, que eu falo em fritura. Então, assim, salgadinho, fritura, todas as coisas também a gente evita. Leite e derivados. Leite e derivados, eu sei que o pessoal faz a maior cara feia quando eu falo desses alimentos, para esse grupo, porque é um dos mais difíceis de tirar. Mas por que eu tô falando deles? Porque são ali açúcar de coco. Açúcar de coco pode usar um pouquinho, mas é açúcar, tá? O que a gente mais indica em termos de açúcar hoje se chama xilitol ou eritritol. Mas esse processo de detox, a melhor coisa que vocês fazem é estar consumindo os alimentos in natura, né? Porque assim, quanto mais natural for a alimentação, quanto menos trabalho você der pro seu fígado, melhor. Trabalho assim de sobrecarga, de açúcar, de gordura, de álcool, de química, melhor. Porque a gente tá querendo justamente trabalhar ao contrário. Deixar ele mais limpo, funcionando da melhor forma, sem tanto trabalho, sem estar sendo sobrecarregado. E se a gente for ficar colocando esses alimentos, mesmo que forem pouca quantidade, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de álcool, um pouquinho de fritura, um pouquinho de sal, o processo de detox não acontece como deveria, tá? Então assim, ó, álcool, açúcar de todas as formas, e leite, gordura que eu falei pra vocês. Leite e derivados é um alimento assim, é um grupo de alimentos que é inflamatório. Leite, queijo, iogurte. Além de ser inflamatório, eles têm gordura saturada, porque vem de origem animal, eles têm colesterol, porque são de origem animal. Então, tem que ser evitado. Tem um poder inflamatório, é de difícil digestão. Então, atrapalha o processo de detox. Quem quer fazer uma detox de verdade tem que excluir leite e derivados, tá? Proteína animal, a gente orienta mais o consumo de frango e de peixe. Carne vermelha dá muito trabalho para a parte hepática, também é muito rica em colesterol, muito rica em gordura saturada, ela é de difícil digestão, ela tem um processo ela gera um processo inflamatório maior que as outras, que a carne branca e a carne de frango, a carne de peixe. Então tentem evitar ao máximo a carne vermelha, que também não é legal para o processo de detox. Porque no metabolismo da carne vermelha ela acaba gerando um monte de metabólitos que são inflamatórios, e se a gente está querendo fazer limpeza, o que a gente menos quer é gerar mais toxina ainda, e a carne vermelha gera sim. Então, ó, açúcar, álcool, sal, gordura, leite derivados e carne vermelha e sal em excesso, nem pensar. Então a regra é, quanto mais comida de verdade, melhor. Quanto menos químico, quanto menos industrializado, quanto menos processado for os alimentos que vocês consumirem, até os vegetais que eu falei pra vocês, se vocês poderem comer, né, não brócolis, couve-flor, mas espinafre, couve, se for cru, batido em suco, melhor ainda pro processo de detoxificação. Bárbara tá perguntando, iogurte natural? É iogurte. Iogurte é derivado de leite. Então não é interessante entrar num processo detox, que ele não ajuda. Tá? Ele gera mais processo inflamatório ainda. E é o que eu acabei de explicar. O que a gente menos quer agora é gerar processo inflamatório. A gente quer justamente eliminar a toxina, eliminar a impureza. Então essas são algumas regrinhas que eu tô colocando pra vocês, porque eu acho... Oi, Solange, sou sua fã, agora eu preciso ter essa determinação. Ah, você já tem, Solange? Poxa, você é minha referência de paciente, que eu já até fiz um post seu. Evitar panelas de alumínio, ferro, por conta dos metais pesados, certo? Também é o que eu falei pra vocês. Não só agora, depois de férias, depois de festas, a gente tem contato com esse monte de alimentos inflamatórios, essa alimentação toda desregrada, fora da nossa rotina. A gente constantemente está exposta a todos esses metais pesados de panelas, de poluição, de química, de conservante, de agrotóxicos, de medicamento, quanto que a gente vai tomando por aí. Tudo isso, quem faz o trabalho de metabolizar, quem recebe e quem metaboliza tudo que a gente entra em contato é o fígado. Então ele é um órgão que precisa sempre estar
Vamos fazer outra analogia? Eu falei pra vocês do carro, do motor, como se o fígado fosse o motor do carro. O aspirador de pó. Todo dia. Você vai usando o aspirador. Qual é a função? Aspirar todo o pó, né? Que vai vindo na casa. Se você não limpar todos os dias aquele filtro, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e aí tudo que você tá sugando não tem mais pra onde ir. Vai ficando sujo, o aspirador vai ter a mesma função? Vai limpar tão bem quanto limpar? Vai não. Então todo dia a gente precisa estar limpando esse filtro. Limpando o filtro que é o fígado, que é o rim, que é o intestino. Isso a gente tem que fazer de forma constante, tá? Outra pergunta aqui. É que você é muito disciplinada, um exemplo real e bom. Olha, eu vou falar pra vocês que... Vou repetir o que eu falei no começo. Eu fiz essa live de detox porque, assim, eu não quero falar isso só pra vocês. E só ficar na teoria. São coisas que eu também coloco em prática. Porque por mais disciplinada que a gente seja, a gente acaba saindo da nossa rotina, experimentando coisas que não fazem parte, a gente acaba comendo fora de hora, comendo coisas que a gente não está acostumado a comer, em horário que não está acostumado a comer, de forma diferente. E o corpo sente. Então é sempre muito interessante a gente estar fazendo essa limpeza do nosso fígado. Então eu quero que vocês tenham essa determinação, tenham essa força de vontade. Eu coloquei aí um tempo de mais ou menos umas 2 semanas, que é uma média. Não tô falando que todo mundo precisa de 2, a gente precisa de 1 mês, a gente de 1 semana, né? Mas são algumas orientações que vocês podem estar utilizando. Então, assim, a partir de amanhã, já comecem a colocar no dia a dia de vocês esses alimentos que eu tô falando, seja nas mais variadas formas, as mais variadas receitas. Mas não se esqueçam. E deixem de lado um pouco esses alimentos que são inflamatórios, que eu tô falando pra vocês agora. Leite derivados, carne vermelha, açúcar refinado. O glúten também é super inflamatório. Aumenta ainda mais o processo de inflamação do organismo, que já vem comprometido desses excessos aí. Eu não abusei muito, eu sou muito disciplinada também. Não falei de... parabéns, Bárbara. Então, continue. Então, evitem esses alimentos, pelo menos por um tempo. Depois, vocês vão vendo no dia a dia de vocês, quem se conhece, quem vem de uma alimentação equilibrada e abusa nesse final de ano, de festas, de férias, sente diferença em tudo que eu falei no começo pra vocês. Sente diferença em sono, em energia, em disposição, em inchaço, em trânsito intestinal, tudo acaba ficando comprometido. Devagarzinho, conforme vocês forem colocando em prática essa alimentação mais detoxificante, com esses alimentos mais alcalinizantes, esses alimentos que trabalham mais a limpeza de fígado, essa alimentação mais natural, mais de verdade, menos processada, menos industrializada, vocês automaticamente, dia a dia, vocês vão sentindo a notória diferença, que a gente vai ficando mais energizada, a gente vai dormindo melhor, a gente vai desinchando, nosso dia melhora, nosso rendimento melhora, o trânsito intestinal começa a voltar a ser regular, não tem mais dor de cabeça que muita gente reclama, enjoo, estufamento, cansaço, falta de energia, porque o corpo fica muito desvitalizado, assim, porque álcool, açúcar... As pessoas vêm de uma alimentação toda inflamatória e muitas delas até sem exercício físico, e que piora ainda mais. Por isso que eu coloco aí pra vocês que todo dia eu faço exercício, que o exercício físico hoje é uma forma que a gente tem de estar controlando a alimentação. É uma ferramenta de compulsão alimentar, uma ferramenta de escolhas alimentares. Quem faz atividade física consegue escolher melhor alimentos mais saudáveis, consegue escolher de uma forma mais fácil os alimentos mais saudáveis. Então, já tende a cair menos em tentação. Por isso que eu coloco pra vocês que nas férias eu tento mesmo fazer algum exercício todos os dias, porque senão não tem organismo que aguente. Então, gente, fica aí minha dica pra vocês. Eu quero que vocês... Oi, Pri, quem? Priscila? Eu quero que vocês tentem colocar esses alimentos que eu falei pra vocês mais especificamente todos os dias na alimentação de vocês. Principalmente quando você, não só agora, mas quando vocês sentirem que vocês exageraram na alimentação, quando vocês sentirem que vocês consumiram alguma coisa em excesso, ou mesmo quem vai numa festa, um casamento, que dorme tarde, come fora de hora, abusa um pouquinho,
Coloquem esses alimentos na semana seguinte, esses verdes escuros, o alho, a água com limão, esses chás que são interessantes, essas frutas. E deixem de lado um pouco carne vermelha, álcool, açúcar, leite e derivados, que esses são alimentos que atrapalham ainda mais o processo de detox. E é o que eu falei pra vocês, quanto mais vocês deixarem o fígado de vocês, o intestino e o rim trabalhando na melhor potência, mais vai ser visível a diferença no dia a dia na saúde de vocês. Não vim aqui para falar de detox por causa de emagrecimento, por engordar ou por emagrecer. Vim falar aqui de detox para vocês por questão de saúde, por questões de benefício, para a gente voltar ao nosso equilíbrio metabólico, para o nosso corpo voltar às nossas funções normais, às nossas funções vitais, para a gente revitalizar, porque é muito ruim a gente se sentir. Eu vejo muitos pacientes que voltam às vezes de viagem ou saem muito da rotina, depois voltam cansados, irritados, com o intestino todo desregulado, com problema de sono, mal-humorado, sem paciência. Por quê? Porque o corpo, ele é muito inteligente, ele responde pelo aquilo que a gente dá. Você dá coisa boa, ele responde bem. Você dá coisa ruim, ele responde mal. Então, me perguntaram aí, quanto tempo se faz a dieta detox? Uma média vou colocar pra vocês uma média de 2 semanas, mas é sempre muito individualizado. O que eu tô falando pra vocês aqui são regrinhas básicas, detalhes mais específicos, quantidade, que horas, quanto tempo eu faço, vocês têm que consultar um profissional que esteja acompanhando vocês, que seja responsável pelas reações que vocês vão ter ao longo desse processo, né, que conheça vocês, que faça avaliações, tá? Mas eu fico aqui super disponível, se eu não respondi alguma pergunta aí, que me mandaram, mas eu acho que eu respondi todas. Mas se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar aqui via inbox, para avisar também vocês que tanto a minha live como que a doutora Roseli faz, ficam salvas no YouTube, tá? No nosso canal da Clínica Equilíbrio. Daqui a pouco eu coloco pra vocês o canal aí. E o que vocês forem tendo de perguntas sobre dietas detox, sobre alimentos detox, sobre estratégias detox, vocês vão me mandando aí nos directs que eu vou respondendo aos poucos, certo? Eu espero que todos vocês tenham entendido os meus recados. A Ariane entrou, de manhã você já me falou que você ia entrar, né, Ariane? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. E o exercício físico não é alimento, mas é uma estratégia muito boa e super poderosa para fazer detoxificação, viu? Porque ele ativa todas essas enzimas que eu falei pra vocês lá. Catalase, superóxido de dismutase e glutationa. Também é muito interessante. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Doutora? Oi, quer fazer alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar salva 24 horas essa live. Aí vocês podem assistir água com limão. Pode tomar em jejum? Ah, já me perguntaram. Pode. Eu sei que o pessoal faz muita piada com esse negócio de água com limão e gratidão. Mas assim, não só em jejum, mas como durante o dia inteiro, a água com limão é super alcalinizante. Ela ativa essas enzimas que eu falei pra vocês agora, esses nomes, que fazem a detox hepática. Pode tomar assim em jejum, é muito legal. Obrigada pelas dicas, obrigada a você. Obrigada, Solange. Bom ano, Bárbara. Mais alguma pergunta que vocês querem me fazer? Vamos ver se alguém manda aí. Bom, eu vou parando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente. O que vocês forem tendo de dúvida, eu fico disponível para vocês me mandarem mensagens. E é isso, depois eu coloco aqui o canal no YouTube onde vai ficar essa live salva para detox, das detox pós-festas, pós-férias, certo? Espero que vocês aproveitem e mais do que isso, espero que vocês coloquem em prática. Um beijo para vocês, boa noite! Deixa eu só ver o que eu faço aqui, gente. Calma aí, calma aí. Um grande abraço. Não. Calma aí. O que é isso aqui? Peraí.
Nossa, eu sou ruim até pra encerrar, né? Esse negócio aqui.